Com a proximidade do verão, aumentam os ataques de escorpiões. Aliás, um perigo para todos nós, mas principalmente para as crianças e os idosos. E alguns cuidados em casa ajudam a evitar a presença dessas figurinhas. É o que nós vamos ver a partir de agora na reportagem dela, Nas Ondas da Notícia, Carol Guibo. Deixa eu ver. Verão na porta e com ele mais calor, mais umidade e mais escorpiões. Eles se reproduzem no calor, as baratas se reproduzem também e o escorpião também. Então o predador se reproduz na época que tem fartura de presa, para ele se alimentar e alimentar os filhotes. Então no calor a gente aumenta a barata, aumenta a besouro, esse bicho todo, e aumenta o escorpião também. Então essa época do ano é a época que a gente tem mais acidentes, exatamente por causa disso. Um risco, principalmente para as crianças e para os idosos. Os adultos geralmente não fazem forma grave, a não ser um adulto que já tem a doença do coração, seja hipertenso grave, esse tipo de coisa pode fazer forma grave. Mas a grande maioria dos casos de acidente grave ocorre em criança pequena, principalmente menor de 5 anos e idosos. Apesar de mais perigosos para os pequenos, as picadas de escorpiões também assustam adultos saudáveis, como a Lídia, que levou um susto enquanto dormia. Tava dormindo, realmente eu tava dormindo e acordei com um baita susto. Eu acordei com um queimor muito forte na região do colo, essa região aqui acima do peito, e achava que era formiga. Então, como eu estava num sono profundo, eu acordei bem desnorteada e levantei rapidamente. E aí fiquei olhando no espelho para ver se eu encontrava alguma coisa nessa região, se ficava vermelho, e não encontrei nada. E só tava aquele queimor e aumentava um queimor, não era uma dor forte, mas era um queimor realmente muito diferente. Quando eu me aproximo um pouco do espelho, que eu olho aqui na região do meu pescoço, um escorpião. Aquele pequenininho, amarelinho, eu só fui no desespero batendo assim. Eles são pequenos, em geral não ultrapassam os 7 centímetros. Mas esses pequenos animais têm preocupado não só a população, como também autoridades médicas e sanitárias do estado. É que só nos 9 primeiros meses deste ano, mais de 11 mil pessoas foram parar em hospitais aqui de Alagoas por conta de picadas de escorpião. Um aumento de mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Se for picado, nada de esperar para ver se vai ter ou não alguma reação. O acidente grave é muito raro. No Brasil, de uma maneira geral, é 1 a 2% no máximo dos casos que evoluem para gravidade. Mas o problema é que quando ele evolui muito rápido. Então é muito importante procurar o serviço de saúde imediato para ser observado, porque caso haja necessidade de fazer o soro específico, a gente tem que fazer o soro o mais rápido possível. Então, mesmo que você só esteja com dor local, a grande maioria dos casos só vai dar dor local. Mesmo assim, é importante procurar o serviço de saúde para ser observado. A grande maioria das pessoas não vai precisar nada mais além disso, mas se precisar, a intervenção tem que ser muito rápido. Então, por isso que é importante procurar o serviço de urgência. Então, qualquer UPA, qualquer mini pronto-socorro. E aqui em Maceió, o Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, bem conhecido, Constança, o Hospital Elvio Alto, está porta aberta também para esse tipo de acidente. E para evitar que eles se proliferem dentro de casa, tapar frestas, ralos e manter tudo limpo pode ajudar. O escorpião se alimenta de baratas e pequenos insetos. Então, primeira coisa, o lixo deve ser acondicionado de forma correta, deve ser descartado de forma correta, nada de acumular lixo em casa. O escorpião gosta muito de fossa, então casa que não tem saneamento ainda, que tem fossa, tem que tomar muito cuidado de manter a fossa limpa e manter os ralos dentro de casa, os ralos fechados. Porque o escorpião pode andar pelo encanamento e pode sair dentro do banheiro e a pessoa ser picada durante o banho. É um acidente comum que acontece. Então é importante manter a fossa limpa, fazer dedetização na casa para não ter barata, não juntar entulho no quintal. Então, por exemplo, resto de construção, telha, tijolo, pedaço de madeira, que às vezes o pessoal guarda no fundo do quintal, isso muitas vezes serve como esconderijo para o escorpião. Dicas que agora a Lídia segue à risca. Bem mais atenta mesmo. Pois é, a dor realmente é intensa, né? Enfim, e para os mais jovens e os idosos ou quem tem comorbidade fica mais perigoso ainda, né? Mas como disse o doutor Fernando Maia, ele se alimenta de baratas e locais escondidos, escombros e tudo mais. Então, por isso, manter toda a sua região limpa evita que ele se prolifere e te ataque também, tá bom? Muito bem.